Quão maravilhoso é poder estarmos adorando ao Senhor com as canções, com os louvores, nessa noite tão agradável que Deus preparou para que pudéssemos estar aqui. Que bom que Deus nos deu o Espírito Santo e tivemos discernimento que ia chover. Mas a chuva, já até passou. Deus trouxe a chuva para amenizar o calor. Abra a palavra do Senhor junto comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Amém? Encontraram? Verso de número 25. Atos 16, 25. Deus é maravilhoso. Então, vamos fazer a leitura. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos orar? Deus maravilhoso, Pai querido, esta é a Tua palavra, Senhor. E nós temos, ó Deus, nesta noite, Senhor, o privilégio, Pai, a oportunidade, Pai, de podermos portar a Tua palavra, Senhor, as sagradas Escrituras. Meu Deus, quantos, Pai, no decorrer, meu Deus amado, deste mundo, Pai amado, ó Deus, ainda, Pai amado, são, meu Deus, impedidos de portar as sagradas Escrituras. Meu Deus, quantos estão sendo perseguidos agora, Senhor, por professarem a fé cristã, Pai. Por isso, Deus, nesta noite, Senhor, nós, ó Deus, valorizamos, Pai amado, ó meu Deus, este momento, Pai, de estar, meu Deus amado, diante, Pai amado, não de uma palavra qualquer, meu Deus, mas da Tua palavra, Senhor, que é viva e que é eficaz, da Tua palavra, Senhor, que nos orienta, nos transforma, nos exorta, nos alimenta, Senhor, nos protege. Por isso, Espírito Santo, fica à vontade no nosso meio. Traga a revelação, ó Deus, desta Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, que possamos sair daqui diferentes, Pai, a qual entramos na autoridade do santo nome de Jesus. Amém? Nós vimos esse texto, 2 versículos apenas, mas nós vamos voltar um pouquinho na Bíblia, andar um pouco, aprender um pouco sobre adoração. Adoração. Existem alguns princípios bíblicos, algumas doutrinas bíblicas que nós cristãos não podemos viver sem. São ensinamentos tão preciosos que para nós é de suma importância sabermos e vivermos. Nós estamos nesse período de 12 dias de oração. A oração é um dos princípios, é uma das doutrinas que é importante para a vida do cristão. Volta comigo para a segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Versículo de número 3 diz assim. Amém? Encontraram? Diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Um dos princípios espirituais é o jejum. Ali Josafá, ele estava diante ali de uma adversidade, de um problema, de uma situação muito difícil. E ele então, para conduzir o povo, ele determina que o povo então viesse todos a jejuar. Continuando aí, no versículo de número 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Um outro princípio espiritual é a importância de se congregar, de estar junto. É isso que nós estamos fazendo nesta noite. Nós estamos aqui juntos congregando, buscando ao Senhor, dentro da eclésia, dentro da reunião, dentro ali, da comunhão dos santos. Então,
um outro princípio, né? Depois aqui do jejum, é o congregar. Continuando, versículo 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão não está a força e o poder? Não há quem te possa resistir. E segue a oração de Josafá. Então, o primeiro princípio é o jejum. Qual que é o primeiro princípio? Qual que é o segundo? Congregar, estar junto, não é? Qual que é o terceiro? A oração. E agora nós vamos, não é, para o versículo de número 18. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Qual que é o outro princípio? A adoração. A adoração. E hoje nós vamos discorrer, não é, um pouco dentro das Sagradas Escrituras sobre a adoração, sobre a importância da adoração. Adoração, irmãos, vai muito além de estarmos na casa de Deus entoando canções, entoando louvores. Vai muito além disso. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Não interessa onde nós estamos, não interessa os lugares que nós vamos, mas a nossa vida precisa ser uma vida de adoração. Abra junto comigo, agora, em João capítulo 4. Estamos discorrendo aqui na introdução, para que a gente entenda para onde nós estamos indo. João capítulo 4, versículo de número 19. João 4, 19. Na minha Bíblia existe um subtítulo. Está escrito a verdadeira adoração. Se a Bíblia deixa claro, não é? Nesse subtítulo sobre a verdadeira adoração, é porque existe uma adoração que não é verdadeira. Existe uma adoração que é uma adoração inútil. Vamos ver aqui o texto. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, um texto a qual Jesus conversa com aquela mulher e eles começam ali, não é, uma discussão. E o Senhor fala, olha, importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Qual que é o tipo de adoração que Deus quer? Em espírito e em verdade. Isso nos leva a entender que existe um outro tipo de adoração. Fica ligado aqui. Em nome de Jesus. A chuva, né, fez com que algumas pessoas chegassem, às vezes, fora do horário, mas em nome de Jesus, o mais importante é a palavra de Deus nesse momento. É a palavra de Deus. Pedir às crianças para ficar pertinho do papai e da mamãe. Bem quietinho agora. Agora é a hora da palavra. Então, importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor como? Em espírito e em verdade. Você pode dizer? Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versos 6 e 7. Na minha Bíblia existe um subtítulo também dizendo: Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? Veja, o que contamina o homem? Vamos começar a entender sobre adoração agora. O que contamina o homem? Verso 6.
Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Qual que é a adoração que não agrada a Deus? Qual que é a adoração que não é a verdadeira adoração? Aquela adoração que não é com o coração. Aquela adoração que é apenas com os lábios. Irmãos, eu conheço, vocês conhecem também, pessoas que cantam maravilhosamente, pessoas que tocam maravilhosamente, mas a adoração vai além de tocar muito bem ou de cantar muito bem. A adoração, ela nasce e ela vive dentro do coração. Por isso a palavra do Senhor nos fala, e muitas vezes eu falo para a igreja, que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. A adoração verdadeira, ela vai além de palavras lindas, ela vai além de acordes, ela vai além das nossas palmas, ela vai além de qualquer outra coisa que não tenha origem no coração. Por isso importa, irmãos, que os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade, e uma verdade que vem do coração, do desejo de adorar a Deus. É essa adoração que Deus quer de nós. Agora nós vamos voltar no início da Bíblia, no livro do Gênesis. Vamos lá? Venha junto comigo. Gênesis capítulo de número 22. Gênesis 22. Para a gente começar a entender um pouco mais. Gênesis 22. Gênesis 22, aleluia, verso de número 1, diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo o que, irmãos? Adorado, voltaremos para junto de vós. Veja, vamos começar a entender agora. Deus, ele faz uma promessa para Abraão. Se você voltar a sua Bíblia, lá no capítulo 17, né? Quiser voltar, vamos voltar, para não ficar com as minhas palavras. Vamos lá? Gênesis capítulo 17, versículo de número 5, diz assim: Abraão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosa multidão, ou de numerosas nações, te constituí. Aqui em Gênesis 17, no capítulo 5, Deus faz uma promessa para Abraão. Mas nós aqui, nesse texto de Gênesis capítulo 22, Deus põe Abraão à prova. E eu comecei, irmãos, a orar e a perguntar para Deus algumas coisas. E uma das coisas que eu perguntei para Deus foi o seguinte: Senhor, por que é que algumas profecias não se cumprem? Pela misericórdia de Deus, Deus já me usou para poder liberar palavras proféticas para algumas pessoas, mas às vezes essas profecias elas não se cumprem. Eu vejo que elas não se cumprem. E por que que essas profecias não se cumprem? Porque aqui Deus pôs Abraão à prova. E falou para Abraão: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. É interessante que o texto aqui deixa no versículo 2, não é? Bem claro para mim e para você: a quem amas. Qual que foi aqui, não é? A característica principal que Deus achou no relacionamento de Abraão com Isaque? O amor. E Deus pede justamente aquilo que Abraão mais amava. E Deus pede o seu filho Isaque, e pede para Abraão levá-lo e oferecê-lo em holocausto. O que era? Como eram feitos os holocaustos? Eram sacrifícios de sangue. Aquilo que deveria ser oferecido em holocausto era necessário colocar sobre um altar,
um altar feito de madeira, imolar, matar e depois colocar fogo. Este era o sacrifício do holocausto. E era isso que Deus estava pedindo para Abraão fazer. Hoje, nos nossos dias, não é? Quando alguém morre, a pessoa vai ser cremada. E leva lá e depois, ali que sai do crematório, sai um potinho ali com as cinzas daquela pessoa. Ali era isso que Deus queria que Abraão fizesse com o seu filho. Que colocasse fogo no corpo dele e queimasse tudo. Ia sobrar, irmãos, só as cinzas, só o pó. E mesmo assim, sabendo de tudo isso, Abraão obedece. Ele vai. Ele sai da sua casa. Ele prepara o jumento, prepara a lenha, chama o servo, prepara tudo, e ele vai naquele caminho de 3 dias, irmãos. Foram 3 dias ali, talvez pensando, meu Deus, o que vai ser isso? O que pediu? Deus pediu para Abraão? Pediu algo que ele amava. Irmãos, adoração está diretamente relacionada com sacrifício. Adoração é sacrifício. Servir a Deus é sacrifício. Porque mais à frente nós vamos ver, no livro do Êxodo, que Deus, ele fala muitas vezes, olha, permita que o meu povo vá ao deserto para me servir. Para ali festejar uma festa, para ali celebrar uma festa, para ali estar me adorando. O nosso serviço ao Senhor é adoração, mas esse serviço precisa ser feito com o nosso coração. Com o nosso coração. Não adianta nós servirmos a Deus, nós virmos a casa de Deus para cumprir tabela. Não adianta a gente fazer algo para Deus para poder cumprir uma escala. Não adianta os diversos ministérios aqui aportados, de louvor, diaconal, introdutores, ministério infantil, ministério com os jovens, ministério com os adolescentes e pré-adolescentes, mídia, não interessa qual seja o ministério, nós precisamos fazer por amor. O sacrifício de estar servindo a Deus é por amor. E Deus vai nos pedir, irmãos, que a gente faça por amor. É por amor. Ninguém faz nada, não é? Para um ou para outro. Eu não estou aqui por vocês, nem vocês estão aqui por mim. Nós estamos aqui por Deus e porque amamos ao Senhor. Por isso Davi é bem claro ali em 1 Crônicas, não é? Porque amo a casa de meu Deus e ele faz as suas doações, ele faz as suas ofertas, ele presta culto ao Senhor com os seus bens. E nós prestamos culto ao Senhor também servindo, também adorando, também fazendo a vontade do Senhor. Aqui, olha, no versículo de número 5 diz assim: Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos. Mas Deus pediu lá no versículo 2, olha, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei, né? O sacrifício de Abraão, o holocausto que Abraão faria, né, através do sacrifício ali de Isaac, era a adoração que agradava a Deus. Deus pediu aquilo que ele mais amava. E para que Deus pudesse abençoar a Abraão e fazer dele pai de multidões, Abraão precisava de passar por essa prova, porque aí no versículo de número 1 diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Veja, não é? Ele não falou para o menino, não falou para o rapaz. Ele creu em Deus.
Mesmo, irmãos, que Deus nos peça algo que aos nossos olhos seja muito doloroso, creia em Deus. Creia em Deus. Sabe? Exerça a fé. A fé sem obras é morta. O medo, irmãos, como eu falei aqui no culto da virada, o medo, não é? Segundo ali o estudo da Bíblia King James, o medo é o monstro mais tenebroso. É o que faz as pessoas pararem. É o que impede as pessoas de continuarem a servir e a seguir a Deus. É o medo. Mas o verdadeiro amor, olha o que a palavra nos fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando a Bíblia fala o verdadeiro amor, quando a Bíblia dá ênfase ao verdadeiro amor, é porque existe um amor que não é verdadeiro. Existe uma adoração que não é verdadeira. Tem gente amando a Deus, irmãos, só da boca para fora. Tem gente adorando a Deus só da boca para fora. Uma adoração inútil. É o que a Bíblia chama da adoração que não é com coração. Uma adoração que não vale nada, que não agrada a Deus, que não toca no coração de Deus. A nossa adoração, igreja, precisa tocar o coração de Deus. A nossa adoração a Deus precisa agradar o nosso Deus. E aqui a adoração de Abraão, ela foi tão forte, que olha aí o versículo 17. Versículo 17 diz assim, aliás, 15, vamos lá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negastes o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Verso 18. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Veja, aquela promessa de Deus lá, de Gênesis 17, onde é que ela começa a ser cumprida? Aqui, após o sacrifício de obediência, após um sacrifício de amor. Deus, irmãos, tem muitas promessas para mim e para você. Em toda a face da terra, Deus tem muitas palavras de vitórias para muitas pessoas, mas infelizmente, por que muitos cristãos? Por que muitos cristãos não saem de uma vida miserável? Não saem de uma vida de escravidão? E entra problema, sai problema, entra problema, sai problema. Meus irmãos, tem gente afundando nos problemas. É um problema após o outro, é uma dificuldade após a outra, e não tem problema ter problema, mas o problema é que as pessoas não vencem os problemas. Porque uma coisa é ter problema e vencer esse problema, outra coisa é ter problema e ficar naufragando no problema. Ficar procrastinando. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E é uma miséria que não acaba mais. É uma tristeza que não acaba mais, é uma depressão que não acaba mais, é uma insônia que não acaba mais. Irmãos, é problema demais. E por que esses problemas, eles não param? Por que não tem um fim? Por quê? Porque, aqui olha, Deus abençoou Abraão, por quê? Porque ele ouviu a voz do Senhor. Como eu disse no início, nós temos as Sagradas Escrituras nas nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus. O ano está começando, faz um propósito com Deus. Eu e você não precisamos de palavras proféticas, não, se nós lermos as Sagradas Escrituras. Se nós lermos a Bíblia, nós não precisamos, porque toda a palavra profética, irmãos, a meu respeito e a seu respeito, já está aqui. Está aqui toda a palavra profética. As 9.000 promessas do Senhor para a minha vida e para a sua vida, elas já estão aqui e elas estão borbulhando de desejo de se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas para isso precisa o quê? Ser verdadeiro com Deus. Precisa ser verdadeiro. Nós não podemos, igreja, em nome de Jesus,
Nós não podemos entrar esse ano e terminar o ano e viver a vida da mesma forma dentro de uma religião. A religião, igreja, a religião sufoca a fé das pessoas. A religião permite que pessoas vivam uma vida pecaminosa. Essa é a religião. Quantos religiosos você conhece? Foram os religiosos que crucificaram Jesus. Foram os religiosos que preferiram Barrabás. Porque eles estavam esperando que Barrabás, fosse realmente o redentor da nação de Israel. Porque Barrabás brigava, lutava, fazia as coisas com as próprias mãos, e Jesus, ele pregava o amor, e é por isso que eles preferiram Barrabás e não a Jesus. E quantas pessoas estão preferindo Barrabás por aí? Porque o ministério de Jesus é pautado no amor, é pautado na abnegação, é pautado na oração, é pautado no jejum, é pautado na congregação, no estar junto. Esse é o ministério de Cristo. É o ministério do sacrifício. Porque o próprio Jesus, o nosso exemplo, morreu em sacrifício por mim e por você. Sabe o que nós vemos nos nossos dias? Pessoas que pregam, às vezes, uma graça que parece que veio de graça. Mas a graça, ela teve um preço. Um inocente morreu. O único Filho de Deus morreu. E nós não podemos viver uma vida desregrada como o filho pródigo. Nós não podemos viver uma vida, sem princípios. Porque o cristão, os princípios do cristão estão aqui nas Sagradas Escrituras. Então Deus abençoou Abraão, abençoou, depois que ele foi provado. Quem sabe a pandemia é uma prova para mim e para você, para ver se nós vamos ficar perseverantes ou não. Quem sabe? Quem sabe? Para ver o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós amamos a casa do nosso Senhor. Ou quem sabe, irmãos, haverão outros momentos na minha vida e na sua vida que Deus vai nos colocar à prova, nos oferecendo como, ali, Ismael aceitou o prato de lentilha. Algo que parecia gostoso, bonito aos olhos. Ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida. Então Deus, Ele quer de nós que nós venhamos a adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Amém? Está disposto? Está disposto? Olha, altar, igreja, é lugar de sacrifício. E aí vocês olham para mim aqui sobre o altar e pensam, talvez alguém que exerça o ministério aqui de introdutor ou qualquer outro ministério pensa, mas ainda bem que eu não estou no altar, quero te dar uma notícia. Servir a Deus é estar no altar. Não interessa a posição geográfica. Servir a Deus é estar no altar. Não interessa se ocupa algum ministério ou se não ocupa um ministério. Até aquele que entrou na igreja hoje pela primeira vez e está pensando, olha, eu quero servir a Deus, eu quero te falar, você está sobre o altar. E estar a serviço de Deus é se colocar na posição de ser sacrificado. Eu vou dizer de novo para você entender. Servir a Deus. Quando um dia nós levantamos as nossas mãos e falamos, Senhor, eu te confesso como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador. Senhor, eu quero te servir. Pronto. Eu quero te servir. Nós já fomos direcionados para o holocausto. Nós já fomos direcionados para o sacrifício. É por isso, irmãos. É por isso. Pelas pressões, pelas diversas pressões, é que algumas pessoas, infelizmente, acabam por não amar a Deus
de uma forma intensa e suficiente, acabam se afastando da presença do Senhor. Acabam deixando a presença do Senhor. Porque servir a Deus, né? Nós estamos de máscara, distanciados, né? Servir a Deus é para quem é corajoso. Tem corajoso aqui nessa noite? Tem? Corajoso, corajosa? Tem? Só de nós estarmos na casa do Senhor, na presença do Senhor, irmãos, é para quem é corajoso. Corajoso. Sabe? É para quem entende a palavra de Deus e quer algo mais. Você quer algo mais de Deus na sua vida? Quer? Olha, se Deus, como Deus tem algo para mim e para você, pode acontecer de um dia nós sermos colocados à prova. Passa comigo agora para o Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50. Aleluia. Verso 5 diz assim: Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de quê? Sacrifícios. Veja, congregai os meus santos, os que fizeram comigo aliança, por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu te falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Verso 8. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes, nem dos teus apriscos, pois são meus. Deixa eu explicar isso aqui. Lá, no Velho Testamento, aqui ainda, os homens, eles levavam os animais para serem sacrificados. Levavam os animais para serem levavam os animais para serem oferecidos a Deus em holocausto. Queimados, não é? Como eu expliquei no início. O que Deus está falando aqui no Salmo 50? Ele fala, olha, eu não vou, aqui no verso número 8, fala, eu não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. Verso número 9, aí ele diz, de tua mão não aceitarei novilhos, nem bodes, nem dos teus apriscos, pois são meus. O que Deus está falando? Olha, todos os animais que vocês vão me oferecer em holocausto, eles já são meus. Não é isso que eu quero, não. Eu não estou querendo que vocês peguem os novilhos, peguem os bezerros, peguem ali as pombas, peguem ali os cabritos, né? E vocês ofereçam para mim holocausto. Não é isso que eu quero. Por quê? Porque esses animais já são meus. Aí o que Deus fala? Verso número 13 diz assim, acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Verso número 14, Deus oferece a Deus sacrifício de ações de graça. Cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos, e teres nos seus lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas... O que aconteceu com Abraão em Gênesis 22, 18? Por que Deus abençoou Abraão? Vocês estão comigo aqui? Amém? Vamos colocar a cabeça para funcionar. Por que Deus abençoou Abraão? Porque ele ouviu a voz do Senhor e ele obedeceu a sua palavra, a sua determinação. Agora, o que está falando aqui no Salmo 50? No início aí, vocês podem me oferecer todos esses animais, mas não é isso que eu quero. O que Deus quer? O que Deus quer? E no versículo de número 14 diz, oferece a Deus sacrifícios de ação de graças, sacrifício de honra, sacrifício de gratidão, sacrifício que o nome de Deus é glorificado. É isso que Deus quer de nós.
sacrifícios que honrem ao Senhor. E aí ele continua dizendo, os ímpios, olha o que fala aí no versículo 16, mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas a minha palavra? Deus está falando aí. Olha. Qual que é a atitude do ímpio? Ele fala a palavra de Deus, irmãos. Ele conhece a palavra de Deus. Muita gente conhece as Sagradas Escrituras, mas não obedece. E isso não agrada a Deus. Não agrada ao Senhor. Está escrito aqui, você consegue entender? Uma vez que aborreces a minha disciplina e rejeitas a minha palavra. E aí depois continua dizendo, nós não vamos ler o texto todo. E eu vou te pedir para poder ir comigo, né, para a gente partir um pouquinho aí para o final. Para Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Nós, igreja, não somos como os ímpios. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos amar essa palavra e vamos obedecer essa palavra como nosso pai na fé, Abraão, fez. Amém? Está disposto? Essa ministração vai estar sendo gravada, não é? Vai ficar lá no Facebook. Entra lá, assiste de novo. Entra lá, tira 1 hora da sua semana. Aprende um pouquinho sobre adoração. Pega os versículos. Rumina esses versículos. Êxodo capítulo 5. Nós temos aqui a história de um homem chamado Moisés. Versículo de número 1, ou parte da história da vida dele. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. O que Deus quer? Que o povo vá ao deserto celebrar uma festa a ele. Ele usa Moisés para poder falar isso com Faraó. E para a gente encurtar a história, né, essa expressão, ela é repetida na Bíblia, dentro desse contexto, várias vezes. Ela é repetida, olha, Deus fala várias vezes, fala para Faraó, deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. E aí, o que acontece? O Faraó não deixa. Ele não deixa. E em determinado momento, irmãos, ele começa a deixar. E aí que eu quero que você vá junto comigo para Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8. Verso 1, mais uma vez, diz assim: deixa ir o meu povo para que me sirva. Veja aí, Êxodo 8, 1. Não falei o versículo, né? Êxodo 8, 1. Diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E aí nós vamos para o versículo de número 25. Versículo 25. Só para a gente ganhar tempo. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhe disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha, igreja, olha só. Faraó começou a ceder, mas ele queria que aqueles sacrifícios eles fossem realizados na terra ali. Nós sabemos que o Egito significa o mundo e que Faraó significa Satanás. Dentro da tipologia bíblica, Faraó significando a Satanás. Satanás até estava querendo deixar que aquele povo fosse ali e o adorasse, mas dentro do seu domínio. Ô igreja, aqui o Êxodo significa a redenção. Jesus, o nosso Redentor. Jesus, o nosso único e suficiente Redentor. Ele nos desarraigou, diz aí Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 fala que o Senhor ele nos desarraigou. Sabe o que é desarraigar? Arrancar até a raiz. E é isso que Deus fez comigo e com você, quando nos tirou do mundo. Amém? Amém, igreja? Dá uns gritos aqui para ver se você acorda. É isso que Deus fez. Ele nos arrancou do mundo, levando ali até a raiz. E aqui,
Moisés fala para Faraó, figurando ali o Satanás, e o Satanás fala, olha, vocês podem ir adorar, mas aqui dentro do meu território. Ô igreja, o que tem de gente vivendo dentro do território do diabo, dentro do território do inimigo, dentro do reino das trevas, e acha que está adorando a Deus. Deus não quer, e esse é um sacrifício, essa é uma adoração que não agrada a Deus. Adorar a Deus é para quem é liberto. Adorar a Deus é para aquele que foi desarraigado. É aquele que foi retirado até a raiz. Vamos mais um pouquinho? Vamos? Êxodo 8, 28. Dentro do mesmo texto, só abaixar um pouquinho aí. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que me ofereçais sacrifícios ao Senhor, para que ofereçais sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, sobre que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Olha aí, o que Satanás está querendo, está pedindo? Ora também por mim. Irmãos, olha, oração faz algum mal? Não, não é? Quantas pessoas já te pediram para você orar? Você vai lá na sua igreja, ora por mim. Mas é gente que às vezes quer só receber a oração e os benefícios da oração, mas não quer nada com Deus. Faraó queria alguma coisa com Deus, irmãos? Faraó queria alguma coisa com um Deus Todo-Poderoso? Ele fala em determinado momento, eu nem conheço esse Deus, ó Moisés. Tem muita gente por aí que quer só os benefícios ou as benesses de uma oração, mas não quer nem compromisso com Deus, não quer nem saber de Deus, não quer nada com Deus. E aqui no versículo 28 fala, olha, diz assim, né? Vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. É mais ou menos parecido com o versículo que nós lemos no versículo 25. Olha, vocês podem ir lá adorar, mas não vai muito longe, não. Você pode ir lá adorar, mas fica aqui debaixo do meu governo. Você pode ir lá adorar, você pode ir lá na igreja, mas não larga esse vício, não. Você pode ir lá na igreja, mas continua na pornografia, continua na mentira, continua dando cano nos outros, continua dando cheque sem fundo. Olha, você pode ir lá adorar, não tem problema não. Mas continua uma vida de pecado. Gálatas novamente. O Senhor nos desarraigou. Arrancou até a raiz. Quem foi arrancado até a raiz está apto para adoração. Quem ainda tem raiz lá no mundo, quem ainda tem raiz lá no Egito, quem tem raiz lá no reino das trevas, meu irmão, você precisa ser desarraigado. Precisa se entregar totalmente a Deus. Não dá para poder servir a dois senhores. De um mesmo poço não pode jorrar água doce e água salgada. Não tem como. Vamos um pouquinho mais? Êxodo capítulo 10. Êxodo capítulo 10, verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será por cilada este homem? Aí se referindo a Moisés. Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Aí os oficiais de Faraó falando para ele. Aí no verso de número 9 diz assim, respondeu-lhe Moisés, havendo de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com o nosso rebanho, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. Verso 10, replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças, vede, pois, tende convosco má intenção. O que Faraó estava falando aqui? Olha, vocês podem ir, mas os homens apenas. As mulheres, as crianças não vão. Apenas os homens. Ô igreja, uma outra estratégia de Satanás. O que Josué fala lá? Livro de Josué, capítulo 11, não me falha a memória. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 24, versículo 11 ou 11, 24, alguma coisa assim.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós aprendemos que servir é adorar. Josué estava falando, eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. O que Satanás estava tentando fazer aqui na figura de Faraó? Ele estava tentando separar a família de servir a Deus e impedir a família de adorar ao Senhor. Eu não estou falando de adorar na mesma igreja ou servir na mesma igreja. Nós somos um corpo. Aqui nós temos pessoas de diversas denominações que têm familiares em outras denominações. Mas o interessante, irmãos, é que aqui o diabo, perfigurado por Faraó, ele está dizendo, olha, apenas os homens vão lá adorar a Deus. As mulheres e as crianças ficam. O Faraó queria causar divisão. E isso, irmãos, continua até hoje. Continua até hoje. Um maligno querendo causar divisão, querendo impedir as pessoas de servir a Deus, querendo impedir as famílias de servir a Deus. Sirva ao Senhor. E que você possa declarar como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E para a gente terminar, Êxodo 10, ainda. Êxodo 10, versículo 21, diz assim. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virás trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Glória a Deus. Você tem luz na sua casa? Tem luz na sua casa? Luz do Espírito Santo? Luz da presença de Deus? No Egito, irmãos, é só trevas. Deus não quer que a gente vá para lá, não. Se tem alguém aqui que está vivendo em trevas, meu irmão, eu quero te dizer, você está no Egito. Você está no Egito. Porque aquele que está debaixo da graça, da misericórdia de Deus, existe luz na sua casa e na sua vida. Se você está vivendo em trevas, sai dessas trevas. E aí continua dizendo, verso número 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e os vossos gados, e as vossas crianças irão também convosco. Repreendeu Moisés, também tu tens que de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Olha aí, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos o que há de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Olha aqui. O que Deus está falando aqui? O que Faraó estava pretendendo aqui? Olha, vocês podem ir lá adorar. Vai lá vocês, as crianças, vai os velhos, vai os jovens, adolescentes, vai a mulher, vai homem. Vocês podem ir lá adorar da forma que vocês quiserem, mas os bens de vocês, o gado, as posses, as propriedades de vocês, não vão. E esse é um assunto que aprisiona muitos cristãos. Que muita gente não gosta até de tocar nesse assunto. Mas eu falo, por quê? Porque eu fui liberto. Eu fui liberto desse mal. Eu fui liberto da avareza, da mesquinharia, da avareza. Fui liberto disso. Aqui, olha, Faraó não queria que as pessoas fossem e levassem os seus bens para sacrificarem a Deus, para oferecer holocaustos ao Senhor. Tem muita gente aprisionada por aí, vivendo uma vida de miséria. De miséria. É como, a palavra de Deus nos fala, é como colocar num saquetel furado, ou seja, pega o dinheiro, pega os recursos, põe num saco furado. E de repente, não sabe para onde foi o dinheiro. E de repente, não sabe o que deu aquilo. Por quê? Porque não consagrou a sua vida material ao Senhor. Porque não consagrou as suas posses nas mãos do Senhor. Está entendendo, igreja? Vocês estão entendendo como que Satanás aqui, ele estava agindo, tentando aprisionar ou manter aprisionado aquelas pessoas? Aqui, irmãos, nesse texto, no Êxodo, é uma figura da redenção. Jesus,
é o nosso Redentor. E Ele quer que nós sejamos redimidos por completo. Jesus ele não veio para poder nos redimir de uma área, de outra, não. Ele veio para nos redimir por completo. Mas isso depende se nós vamos ouvir a sua palavra, como fez Abraão, e vamos obedecer. E nós fazemos isso, igreja, por amor. Por amor. Por isso eu quero te dar a oportunidade nessa noite, de você declarar em oração o seu amor ao Senhor. E para que você possa, com a sua vida, adorar a Deus. Na hora das canções, como foi hoje, que momento glorioso aqui, de adoração. Que momento glorioso nós temos, não é? De estar na igreja adorando ao Senhor com as canções, com os louvores, mas a nossa adoração, ela é pessoal. O marido não pode adorar para a esposa para o marido, o pai para o filho para o pai. Essa adoração é pessoal. Olha, o ano está começando. Esses são princípios espirituais. O verdadeiro adorador adora o Senhor em verdade, em espírito e em verdade. Adore o Senhor com a sua vida. Adore o Senhor, meu irmão. Feche os seus olhos. Ore agora. Independente de eu fazer a oração ou não, às vezes tem pessoas que ficam presas a tantos detalhes, tanta coisinha. Às vezes acontece alguma coisa no momento da adoração, do louvor aqui, com a canção. Às vezes rebenta uma corda, um violão. Às vezes falha um microfone. E isso tira a atenção das pessoas. Tira a atenção. Tira ali, faz com que perca a sintonia. Olha, em nome de Jesus, faça a sua oração a Deus agora. Independente se tem um fundo musical ou não. Independente de qualquer coisa. Ore a Deus agora. Peça a Deus para abrir o seu coração, a sua mente, para que você entenda o que é adorar a Deus. Rompe com o Egito. Rompe com a religião, rompe com as tradições, com o cerimonialismo, rompe com isso. Nós tivemos no final do ano passado o nosso seminário mais profundo. É assim que Deus quer nos levar, nos conduzir no mais profundo da sua palavra, no mais profundo da intimidade, no mais profundo da oração, no mais profundo do jejum, no mais profundo da consagração. É nesse lugar que Deus quer encontrar eu e você. É ali. Deus não nos quer encontrar no Egito, principalmente nós que já fomos, não é? Desarraigados. Quando a nação de Israel, escuta isso que eu vou dizer. Quando a nação de Israel, ela saiu do Egito, ela levou até os ossos de José. Até os ossos de José foram retirados do Egito. Agora, põe a cabeça para funcionar aí. José foi aquele que levou a sua família, o início, a semente da nação de Israel para o Egito. Quando o povo de Israel ele sai do Egito, até a raiz sai junto. Até os ossos de José saem junto. Deus quer tirar da minha vida e da sua vida, não é? Toda semente que nos lembre do pecado. Deus quer tirar da nossa vida toda semente que faz menção a uma vida pecaminosa. Às vezes tem pessoas que falam, olha, isso é radicalismo. Está sendo muito radical. Deus é radical, irmãos. Ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer por mim e por você. E nessa noite, nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, graças ao radicalismo de Jesus, de morrer, de se entregar na cruz do Calvário,
por o único Filho de Deus aceitar viver numa forma limitada, numa forma humana. O Filho de Deus, que criou o céu, criou a terra, criou o universo, ele aceita viver na forma limitada humana e se fazer maldição por mim, por você, se fazer sacrifício por mim, por você. Como é que está a nossa vida com Deus? Estamos sacrificando a Deus, entregando a nossa vida? Lá no livro, na carta aos Coríntios, fala que o Senhor nos deu o ministério da reconciliação, que Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu uma incumbência de reconciliarmos o mundo, os que estão perdidos com Ele. Nós estamos cumprindo isso? Nós estamos, por isso eu falei, olha, ser cristão é para quem é corajoso. Deus não te chamou, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste agora, Deus não te chamou para ficar sentadinho aí na poltrona da sua casa. Você que já recebeu essa reconciliação com Deus, desprega aí da sua casa e vai falar de Jesus para as pessoas. Ficar em casa assistindo o culto é muito bom, é muito legal, tomando suco de laranja e achando que Jesus vai voltar e vai te levar também. Se eu e você não cumprirmos o nosso propósito, o propósito para o qual o Senhor nos chamou, nós vamos ser julgados. A palavra do Senhor nos fala, nos deixa claro, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós. Oh Pai querido, que pela Tua misericórdia, Senhor, e pelo Teu amor, ó Pai, amor, meu Deus, tão grande, Deus, que o Senhor enviou o Teu Filho, Pai, a excelência do céu, para morrer, ó Deus amado, no nosso lugar. E hoje, Deus, nós podemos participar dessa santa celebração, porque Jesus Cristo se fez maldição por nós. Ó Senhor, nos ensina a adorar, nos ensina a adorar, nos ensina, Senhor, Espírito Santo, nos ensina a adorar, nos ensina, Deus, a sacrificar as nossas paixões, as nossas carnalidades, o nosso ego, a nossa vontade, Senhor, nos ensina, Espírito Santo. Se põe de pé no seu lugar.